vai perceber que existe um limite, né? A gente não consegue escutar abaixo do zero na nossa opção, e que a gente vai começando a ter alguns transtornos, alguns incômodos, e a gente vai perceber, ó, que a partir em torno de 45 decibéis já é suficiente para provocar insônia, para incomodar o sono de uma pessoa. Ou seja, a partir de uma determinada hora que a gente sabe que a pessoa precisa dormir, os espaços residenciais provavelmente existem vão proibir acima de 45 decibéis. Quando você começa a ultrapassar 90 decibéis, você começa a ter transtornos auditivos e vai entrar no estresse a partir de 110 e vai começar a ter dor a partir de 150. Na verdade, a gente vai ver que outros autores eles classificam de maneira um pouco diferente. Eles começam a dizer que os problemas de ouvido eles vão começar já a partir daqui da área de estresse, porque o uso constante ele vai tender a na verdade, a uma perda de saúde, né? Então, o que vai acontecer? A gente não vai estar trabalhando aqui, via carga horária de disciplina, com elementos para a gente calcular e chegar em valores exatos, porque cada um desses valores eles tem esses materiais que a gente pode trabalhar, das condicionantes do espaço, da fonte de ruído, da distância até o seu receptor, do meio de propagação. A gente vai ter uma maneira de calcular e chegar em valores mais exatos. Mas não é isso que eu quero exigir aqui de vocês. Eu quero que vocês tenham somente a percepção de quais são os condicionantes que vão atenuá-los. E nossas condicionantes para a questão acústica são outros. A primeira, a fonte de ruído. E com que intensidade ela está lançando o som. Se é a intensidade mais alta, o ideal é que essa fonte esteja mais afastada. Só que a gente sabe que na questão ou competencial, ou funcional, ou estética, seja lá qual for outra, ou até mesmo dentro de uma questão climática, pode ser que seja interessante que uma atividade que produz ruído seja bem colativa com outra. Enquanto isso é inevitável, a gente vai partir para outros raciocínios de outros. E que nós vamos começar a trabalhar então. A partir de isolamento. Bom, se eu não posso afastar, eu vou fazer artificialmente um afastamento. A primeira coisa é isolando. O que vocês podem tomar como referência de aula inicial é que todo local por onde não passa ar, não passa água, provavelmente também não passa som. Então, vedar é uma ótima solução. Tá? E a vedação, normalmente, gente, a borracha é uma coisa muito interessante. Ver que isso a gente tem aqui, ó, nas janelas, justamente para poder fazer essa vedação. Então, ela seria uma das melhores maneiras para você vedar uma fenda, uma cavidade. Só que vedar sozinho, ele não vai fazer com que o som seja totalmente eliminado em algumas situações, até porque nem sempre é possível fazer a vedação por algum outro condicionante. Então, o que a gente vai colocar? Materiais absorventes. E aí vocês vão ver espuma sintética. De novo, algumas que são, a recíproca não é verdadeira, mas alguns dos isolantes térmicos, eles também são isolantes. E é muito comum você ver solução onde você prepara a construção, as paredes do drywall principalmente, a gente coloca um desses materiais dentro da parede para fazer a vedação e ela tem um vazio previsto entre os montantes para que a gente faça justamente esse isolamento. Mas o isolamento sozinho não é suficiente e a gente pode trabalhar com material absorvente. Material absorvente é todo material que seja poroso, que não tenha superfície lisa. Quanto mais lisa, mais brilhante, mais a superfície é reverberante. A reverberação ela pode causar problemas de ruído não só para os ambientes que estão contíguos ao que você está trabalhando. O próprio ambiente ele pode ter uma condição acústica ruim se você tiver uma predominância de materiais reverberantes. Essa sala aqui provavelmente
ela só tem um pouco mais de conforto acústico, vocês estão escutando o que eu estou falando, porque o teto tem um acabamento acústico. Ele é assim furadinho para absorver o som. Isso vai garantir que o som da minha aula não ultrapasse esse ambiente, não vá atrapalhar a aula do professor que está virado, mas ele também vai garantir que não haja reverberação interna. Vocês devem lembrar quando eu estava aqui no primeiro dia de aula, que eu estava falando lá da catedral, né? Que quando o padre começa a falar, eu não faço ideia do que ele está falando. Eu não entendo nada naquela mesa dele, porque quando ele fala amém, dá uns 50 amém dentro daquela dele. E quando ele emenda o papo, ele fala uma palavra por cima da outra, porque na verdade a reverberação está por isso dele. Parem para dar uma analisada em toda a superfície de ventilação. A gente tem várias paredes que são livres. E a superfície menos interferente depois do teto que tem aqui, qual que vocês acham que é? Não é, pelo contrário, isso é mais interferente. Por que você acha que era isso? Ele seria irregular se ele tivesse polido, né? Porque ele polido do jeito que está aí, ele além de irregular, ele é extremamente reflexivo. Então o que acontece? Ele é altamente luminosamente. Se você olhar para a parede lá no fundo, ela é acetinada, ela é semifúcida. Ou seja, ela tem um nível de absorção mínimo, mas tem em relação ao fibra. É medível, mas ele não tem. Mesmo assim ele é reverberante. Ou seja, porque ele não brilha. Se ele não brilhar, se você olhar para o microscópio, você vai ver que não tem poros dentro dele, que provavelmente é da massa da pintura que foi colocada lá, ou da própria massa dele. Mas tem uma curvinha ali. Isso aqui vai ser difícil de ver que não tivesse por isso. As janelas são de vidro, se não fossem as esquadrias no meio, ela seria com certeza muito mais reverberante. Ela seria campeã, só que ela está equilibrada entre a pintura, a esquadria querendo ou não, ela também está limpa, bem reverberante. Então a gente precisa fazer uma correção. Esse cara aqui ele optou pelo teto e usou em grande quantidade de teto, porque não foi um resultado, só que ele aliou, né? Fez uma vedação, colocou borracha nas pedras de pintura. Provavelmente era desse jeito, não somente por uma questão acústica, porque ele também vai ser uma vedação que vai impedir a entrada de água. Eu acredito que essa esquadria foi feita não somente para tirar a área interna, também deve ser o mesmo sistema de técnico para evitar a água, mas também vai evitar o som. Inclusive lá fora, se tiver uma fonte de ruído, ela vai evitar. E o cara que ele se pensou, porque o que é a fonte de ruído que vai incomodar uma sala de aula, por exemplo? Nós temos o som da hora de intervalo, que pode ser que algum intervalo não aconteça concomitante com todas as coisas. A gente pode ter o som de uma atividade que está num edifício do lado, que ele vai trazer essa passagem de ruído para cá, e a gente tem o som dos veículos que estão numa avenida próxima, caso aconteça a identificação, que no nosso caso a gente não tem avenidas de grande movimentação, mas é o problema da maioria das instituições. Na verdade, se a gente pensar na edificação residencial, elas também estão sujeitas, né? A gente pode ter uma proximidade a uma grande avenida que vai gerar esse problema. Tá, se eu estou pensando no material reverberante e eu quero reduzir, eu vou pensar em superfícies porosas dentro da edificação também. Como é que eu coloco uma superfície porosa? Aqui a gente já pensou, já viu um teto que ele é furadinho. Normalmente coisas que são furadinhas e porosas, elas são as superfícies absorventes do som. Eu posso reduzir o som interno através de um tapete. O carpete, se eu fizer uma condição fixa, só que ela normalmente vai dar outros problemas. Então o tapete seria uma solução. No caso de uma janela que está toda envidraçada, eu posso trabalhar com uma cortina. Eu posso fazer com que os próprios móveis tenham sofás, que tenham esse tecido que vai ser absorvente. Então tudo que eu coloco que seja mais poroso vai dar essa compensação. Não ajudaria. Meio jateado é reverberante do mesmo jeito. Porque a quantidade de irregularidade que ele tem na superfície é pouquíssima. É quase uma acetilação que você tem com meio jateado. E ele vai chegar mais próximo do efeito acústico de uma parede, que também é reverberante. A parede comum não chega a ser considerada absorvente. Então, não melhora. Vidro acústico, vidro jateado inclusive, tá? Só já que você tocou no assunto, ele é uma
uma coisa que aqui em Brasília os arquitetos têm evitado, porque ele tem uma manutenção. Como aqui nós temos a poeira na metade do ano, a gente tem partido, vou falar disso na qualidade lá. Deixa eu abreviar, me lembre quando voltar lá, e vou falar porque lá a gente tem justamente o que você fala desse assunto, me lembra que eu esqueci, tá? Mas vamos pensar que a gente também pode usar dificultadores de propagação do delito na área externa de edificação. Lembra, ó, primeiro parâmetro, distância. Se eu não posso afastar, eu posso afastar fisicamente, eu posso afastar artificialmente para pelo menos falar. Aí eu coloquei o exemplo aqui do eixo, não sei que eixo é esse, não sei se vou lembrar pela forma, mas que é dado por isso, independente, não é muito diferente que a gente tem na área assim, mas ó, nesse caso aqui, a gente tomar um lado do chão, a distância dele em relação ao pé já seria um elemento dificultador da presença do ruído que chegasse no nível de incomodasse. Mas ele sozinho não iria resolver a questão. E aqui, quem fez o planejamento, de maneira muito inteligente, previu que existisse duas coisas. Uma grande área de massa vegetal, e a massa vegetal ela é absorvente por dois motivos, tanto porque ela é porosa, quanto porque ela é uma superfície de barreira. O som pode bater nela e parar, quando ele pode chegar nele e se dispersar no meio da massa vegetal. Mas a gente também tem que considerar a área de solo, tá? O chão onde tem a grama é também um ótimo absorvente do som. Então a gente vai conseguir fazer também essa atenuação a partir do gramado que tem aqui embaixo. Com certeza, se embaixo dessas árvores fosse um calçamento, não teria a mesma qualidade de proteção acústica que teria as árvores. Mas outra coisa que você poderia fazer, ó, já quando eu estou aqui mexendo, não seria tão bom para a acústica também. A avenida está praticamente contiguda à edificação, muito próximo. E aí, ó, quanto mais eu puder estar aproximando o jardim e aumentando a quantidade de massa vegetal na área contígua à edificação, mais eu vou criar uma barreira para o som e também vou criar um nível de absorção do som pela porosidade desse gramado, dessa massa vegetal que eu vou ter aqui próximo. Ali eu estava no escala urbana, mas aí eu estou mostrando uma outra maneira de a gente fazer mais contígua edificação que isso é uma residência. Isso aí é outro local que tem um projeto meu, um projeto que tem um paisagismo, e não se esquecer que você tem vários outros condicionantes. A vegetação mais rasteira, mas também bastante porosa. Eu vou ter uma prevalência de superfícies absorventes em relação às superfícies pavimentadas, que vai melhorar a condição acústica. Note que, inclusive, o seixo, apesar de ele ser bonito, por ele estar nessa condição de ter vários pedacinhos de pedra, ele vai me garantir também uma distribuição, uma dispersão. Então, esse daqui, por exemplo, que é o seixo, que são as pedrinhas outras, eles são melhores na questão acústica do que se tivesse numa área de pavimento. O cara aí na acústica ele levou muito. Aqui ele tem uma área externa, ó, com muitas barreiras vegetais para fazer o som, muito gramado, tá? E um exemplo interno de absorção de som está numa área comercial, tem um outro projeto meu também. Vocês vão ver que o mercado ele empurra a gente para cima do material. Ele vai oferecer bastante a lã de vidro, lã de rocha, mas gente, você precisa só pensar que o material tem que ser poroso, tem que ter volume regular, e ele precisa ser. É parecido, gente, com o escoamento também de água. Se você olhar com superfície, você imaginar que vai jogar água nela, tá?
provavelmente o som vai entrar também. E é parecido com as assim da fecha. Cara, a verdadeira não vai passar água. Então, provavelmente não vai passar. O que foi que eu fiz nesse projeto aqui? Esse acabamento que tem aqui nessa parede, ó, estão vendo que ele tem uns quadradinhos intercalados? São uma fibra de palha. Ela tem um sentido de vez. Eu fiz um estético, porque eu também estava trabalhando com a diagramação visual do escritório, para fazer essa intercalação. Poderia colocar reto, mas não era possível. O que eu queria com isso daqui, gente? Isso é uma área para trabalho e algumas coisas que acontecem dentro do escritório de advocacia são confidenciais. Eu não posso ter essa distribuição, essa propagação do som. E eu tinha grandes reverberantes, ó. Muito piso de porcelanato, tinha uma faixa de poder de vidro preto, que era um porcelanato altamente reverberante. Tinha vidro e o fato de ser jateado não me ajudava, né? Eu tinha o mesmo problema. O teto do gesso, que era de gesso, não era um teto com esse tipo de solução acústica. Então o que eu pensei? Rapaz, que seria uma questão estética interessante e ela teria essa condição de resolver. Então ela foi trabalhada ao longo de todas as paredes. De um lado e do outro do escritório, eu tenho essa solução. E quando chega na sala de reunião principal, eu comecei a fazer paredes maiores, não somente uma tirinha horizontal no meio da parede. Comecei a pegar grandes vãos e preencher também, fazendo a condensação. Isso seria uma maneira de você estar reduzindo a reverberação para melhorar a condição acústica do espaço. Isso aqui é o que o mercado vai oferecer a rodo aí pra gente. Inclusive vocês vão perceber que eles oferecem várias formas, várias cores. Isso aqui é mais. E é o que normalmente se utiliza em estúdio. Eu não gosto disso. Eu acho isso aí pavoroso. Só para vocês terem uma noção assim, muito breve, estúdio de som é um local onde eles querem ter uma questão acústica perfeita, especialmente na questão de gravação. Porque normalmente são peculiares, onde o som vai incomodar o vizinho, tanto faz se ele é residencial ou comercial. Ninguém gosta de ter um estúdio de som de sua atividade. E eles precisam trabalhar com material. Como esse estúdio tem eficiência acústica maior, ela é utilizada em larga escala. Tem ela desse jeito aqui, mas com certeza, mesmo ela sendo porosa, uma coisa que tem superfície irregular nunca vai ter a mesma característica acústica de uma coisa que está retinha. Por mais que ela esteja colorida, diagramada, hiper atrativa para o consumidor, mas essa daqui tem uma característica acústica mais intensa. Só que foi feito uma lixa bem grossa. Olha, ele ficou bem, parece que não só passar o carro. É o jeito bom. É o jeito bom, mas não é por essa explicação aí, não é pela questão de não passar nada. Olha, o estúdio ele é preparado com acústica para ele ser reproduzido de novo em outro local que não é um estúdio. E a pessoa precisa escutar e ter uma sensação agradável. Então se você pega um estúdio, isola ela para ninguém que está do lado de fora escutar, e você começa a gravar, o grau de reverberação do som que é gerado fica tão artificial que ele não dá aquela sensação gostosa que você tem quando vai com uma boate. Então o que ele precisa? Ele precisa equilibrar o grau de reflexão também do som. Então você vai ver que o som no dentro do estúdio, ele tem muita madeira porque a reflexão que tem uma dispersão mais agradável à sensação da audição humana é a reflexão dada em cima de madeira. Tem uma espécie de madeira específica que eu não sei qual que é. E quando o som bate na madeira, ela espalha mais gostoso para a nossa percepção. E tem outra coisa, o som que reverbera uma madeira lisa é diferente do som que reverbera na superfície cheia de defeito. Então você vai perceber que o estúdio, provavelmente a madeira, ela não está numa linha lisa, ela deve ser toda cheia de sobe e desce, de alto e de baixo. Aquilo é para o som bater e despertar. O som que bate de volta reto, ele não chega no topo. O som que ele bate numa superfície que é toda cheia de relevo, ela redistribui, digamos, de maneira menos agressiva, porque ela não tem uma coisa chapada para o ouvido, ela vem dispersa. Então, é feito esse tipo de equilíbrio por duas questões. Distribuir madeira, de certa forma,
ela também dá algum isolamento, ela também não é uma coisa que deixa o som passar, mas ela consegue reverberar voltando de maneira agradável para a nossa percepção. Então é por isso que se trabalha com madeira. E o estúdio não precisa voltar a ter um nível próximo do espaço da vida real, né? Porque não pode ser essa coisa artificial tônica, senão vai gerar um som muito artificial na casa da gente. E normalmente, esse painel de madeira, provavelmente, ó, as caixas de som estavam lá e a madeira está aqui desse lado, né? Que é para dar o primeiro toque de reverberação. Depois que bater nessa madeira, a madeira joga para o ambiente de maneira agradável e todas as outras já não é mais madeira. Provavelmente é uma coisa como essa, qualquer outra coisa. É tudo madeira, então provavelmente tem um isolamento ferrado dentro das paredes. A parede devia ter lá acústica, qualquer coisa, porque só a madeira para um estúdio, ela não vai fazer a vedação eficientemente. Isolado, né? Então aí já entra com outra questão. A fonte de ruído está longe do receptor que pode vir a ser incomodado. Não pode fazer essa coisa, mas a madeira em si, ela não é, digamos, um material tão eficiente como vários outros. Ela é importante, mas ela não sozinha, ela não resolve nenhum problema. Um outro exemplo, já esse aí residencial. Esse eu podia usar mais e eu estava num local, na residência, onde a acústica é fundamental. Home theater. No home theater a gente precisa ter um equilíbrio, gente. Home theater ele precisa no mínimo ter 50%. O que vocês vão comentar? Você já viram essa foto? Não é. É o sonho agora de todo mundo que é brasileiro, né? Todo mundo virou classe média, né? Então todo mundo agora quer ter home theater dentro de casa. E quando a gente pensa, se a gente quiser uma boa acústica, a primeira coisa, tem que pensar em tudo isso que eu falei, ó. Gente, home, a gente só chama de home se a fonte tem limite para diante da fonte detectora que pode ser incomodada. Portanto, se você chega na sua sala, bota televisão, bota aqueles equipamentos caros, você não fez um home, você fez uma sala, porque ela está integrada com os outros elementos que vão receber essa acústica. Para você chamar de home, você tem que vedar, botar uma área de vedação, fechar e não ter nada comunicando com ele, ele é um home. Aí você compra aparelhado, distribui uniformemente, e vai trabalhar na acústica, você pode ter um home com boa acústica, um home com boa acústica, ele normalmente tem em torno de 50% das suas superfícies absorventes, em prol das outras 50% que uma competição é veterana. Eu tinha nesse ambiente aqui, ó, um piso de isolamento político. As paredes eram todas pintadas, né? E isso aqui era um janelão muito difícil. Isso era péssimo para mim, porque o home, quanto mais escuro, melhor. O home, o ideal para home é escuro. E a parede onde fica a TV, ela tem que ser do preto para algo quase do preto, porque é que melhora a qualidade visual em relação à tela. E para projetar a imagem melhor, tudo melhor no home escuro. Mas não é melhor depois que acaba o filme, porque tem que pensar que ele é uma casa de novo, e o ar tem que entrar e o sol tem que entrar para não reduzir a insalubridade. E pensando que a superfície tem que ser acústica, se não entra ar, se não entra sol, isso aí vira inferno, né? Vira uma fonte de ácaros, fungos, bactérias, tudo de ruim. Então, olha só, a gente está com a questão climática conflitando com a acústica, né? A qualidade do ar aí está interferindo nessa questão. Como é que a gente bota os dois para brincar? Primeira coisa, vamos isso aqui. O que foi que eu fiz aqui? Eu tinha que aumentar a superfície. Eu trabalhei com material absorvente, de novo eu usei palha. Isso era um home de motivo bem ético. Vocês estão vendo que tem muitos motivos africanos dentro do espaço, né? Então eu joguei bem com essa coisa do africano. Que, aliás, a dona dessa casa, ela tinha uma paixão pelo África. Ela era apaixonada por batique, que é essa técnica de parede. Ela tinha uma escultura de girafas, não sei como lá, lindas, lindas. Lindas mesmo. Acho que de objeto de decoração que eu tenho, objeto de decoração, mas eu acho que é o único que eu suporto nos meus projetos. São as mesonas desse tamanho, madeironas, dos compradores. Eu adoro essa conexão que ela tem lá. Só que infelizmente aqui na foto não dá pra ver, só umas girafas que ela tem muito, muito gostinho. E aí, a gente trabalhou com palha na parede e eu levei pro terra também. Foi uma brincadeira que eu tinha muita vontade de fazer, eu não encontrava um cliente, ela me deixou, meio porque eu também fui defendendo que eu tinha que aumentar a quantidade de área absorvente
passar pelo teto. Mas eu não podia passar o teto inteiro, porque o meu espelho tinha que carregar muito. Então ela acabei não trocando isso para ela. Mas aí eu peguei todas as áreas que eu tinha nela, taquei uma cortina. Só que cortina simplesmente pode não ser absorvente o suficiente se ela não for porosa. Então isso aqui tem um tecido de fundo cru. Ele é um tecido bem roxo mesmo, ele é bem grosso e bem poroso. Ele tem uma textura muito interessante, toda salpicadinha, parecendo uma palha, inclusive. Então ele tinha que dialogar com essa palha que estava aqui. Os estofados do sofá foram todos trocados. Eles eram todos de couro e eu mandei trocar para o material fosse mais habitualmente para melhorar a gostura dela. Você assistiu filme, não é chato, né? Gruda, né? Fica rolando um peidinho artificial, né? Fica rolando. Eu nem troquei tanto pensando nisso, viu? Ela que gostou da ideia porque ela realmente achou que ia ficar confortável. Porque eu estava querendo equilibrar a questão acústica. E aí, ela também era apaixonada por tapete de festa, por quase que novo com isso, porque eu tenho favor, acho um negócio pesado, feio, antigo, e ia quebrar um pouco do partido, que tinha essa coisa meio africana, e misturar africano com festa, e ia ficar esquisito. Aí a gente traz uma peça contemporânea, e foi esse tapete que eu coloquei embaixo. Eu estou explicando essa estética toda do negócio, mas eu estava preocupado muito era com a acústica, mas eu tinha que obedecer uma lógica estética também. E a gente conseguiu achar esse peça que era somente com cores e com variação do corpo e essa tonalidade aí. Mas enfim, para resolver a acústica. Hoje ela tem um espaço na casa dela que não interfere no restante, porque a gente tem tudo explicado porque aqui, ó, nesse lado que está de cá, tem um acesso que dá para o escritório. Coladinho ao escritório da casa dela. Então a gente tinha que fazer um jeito de resolver a acústica aí. Senão ela não ia conseguir trabalhar o estado no outro por conta do conflito, né? Olha, parede de home, em especial, aqui está a TV. O preto, tecnicamente, é a melhor cor. Só que a gente sabe que, esteticamente, nem todo mundo vai olhar para o preto e tem uma boa sensação. Então a gente se aproxima o mais próximo do que você puder do preto ali. Eu gosto de trabalhar com verde musgo, eu boto... verde musgo é mais do que eu uso muito, sabe? Eu boto um azul petróleo, bem escuro. Quanto mais escuro, melhor. Se você pegar, inclusive, madeira e colocar madeira bem escura no fundo dessa parede, você vai atingir bons resultados técnicos. E não chega a afetar a estética do espaço também, se você trabalha com essa coisa escura. Até porque as pessoas que têm um pouco de conhecimento sobre home, elas já sabem que a estética de home é uma estética escura. Então, já está meio que guardado no inconsciente das pessoas que ele não vai ser uma coisa clara. Mas tem gente que faz home claro também, vai pintar tudo de branco. O que está com cor clara? Não entendi. Essa decoração do modo geral com certeza. Só que quando você coloca, é que assim, talvez na foto pareça que tem cores claras, mas ó, se você olhar aqui sim, ó, essa barrinha aqui tem uma cor clara. Mas esse daqui é um tom médio, ele não é uma coisinha clara não, ele é uma cor relativamente escura. As de cá que estão para cá perto da tela, elas sim estão bem escuras. Elas têm um tom marrom pro lado de cá. Isso digamos que é um bege médio, e aí eu fiz ele de novo, talvez um pouco mais estofado, para poder entrar o marrom. De qualquer forma, você tem que entrar com uma cor escura, mas ser um pouco sutil, né? Senão você pode também detonar e a pessoa entrar, achar que ela está entrando numa cena fina ali também dentro do home, né? Não pode também avacalhar e pintar com esse. Porque nem tudo que é legal tecnicamente é legal esteticamente, né? Você pode causar sensações psicológicas desagradáveis na pessoa, em tudo no escuro, mas com certeza, para questão técnica de home, o home, quanto mais ele se aproxima do cinema, é ideal. Como é que é as paredes de cinema? São escuras também, né? Os estofamentos de cinema é escuro, que é assim que ele precisa ser. E alguém procura fazer. Só que, ó, aqui eu equilibrei, eu queria fazer marrom estofado, mas tudo marrom, talvez pegasse muito. Aí eu intercalei, fiz a mesma coisa. E tanto que eu não tirei foto do outro lado, como foto principal do meu portfólio, porque talvez a estética de lá não seja mais interessante para todo mundo, porque lá tem coisa mais
tirei desse lado que estava um pouco mais claro. Mas do lado de cá, que a foto também não apareceu. Daqui para cá, tem um painelzão de uma madeira bem escura. Do lado de lá, um grande painel, um marronzão bem escuro. E mais um pouco escuro. Mas não apareceu. Mas é verdade, tá? Tecnicamente, quanto mais escuro, melhor. E aí a gente vai começar a falar agora um pouco da questão da renovação do ar. Eu passei esse slidezinho no início, quando eu estou conversando? Não, né? Bom, como eu já tinha falado, a questão da qualidade e renovação do ar, ela é um pouquinho conflitante com a acústica, é um pouquinho conflitante, mas ao mesmo tempo ela se relaciona bem alguns momentos com a térmica. Você vê que aí, esse cara que trabalhou com o sistema na fachada do mundo, que eu provavelmente seja um esquema que simula essa colocação, se assemelha muito à questão da crise, né? Peraí, gente, eu estou falando de questão lumínica. Eu falei de questão lumínica para vocês? Falei ou não? Não, né? Não, estou falando de questão lumínica. Falei de iluminação natural? Não, estou falando agora. Então, eu fico me reduzindo nisso, né? Então, a questão lumínica, sim, é que é bastante conflitante com a questão térmica. Porque normalmente, para iluminar bem, você precisa deixar passar a luz solar. E aí eu estou falando do ponto de vista natural, tá, gente? A gente vai se focar para falar um pouco do natural, porque a gente tem aqui na faculdade uma disciplina parte do só artificial com a luminotécnica. E aí, uma das oficinas que esse programa vai fazer, então não vamos focar na luminotécnica do artificial, até porque a carga horária não permitiria. É um assunto vasto, extenso, que vai envolver uma série de outras questões relacionadas com produtos, mercado, planejamento do espaço arquitetônico. Então a gente vai falar um pouquinho só de luz na região. Normalmente a iluminação natural e a questão lumínica, ela vai estar equilibrada com uma boa qualidade quando a quantidade de luz que é oferecida para o espaço, ela é suficiente para que alguma atividade aconteça. E aí vão existir diversas tabelas